Olá, meus irmãos, estamos aqui nessa série Mestres da Palavra e nessa temporada enfocando Atos da Igreja dos Apóstolos. E para os comentários, temos aqui nosso convidado, o pastor Ronaldo Guedes. Bem-vindo, pastor Ronaldo. Obrigado, pastor. Amém. Amém. Que bênção, hein? Estamos caminhando junto com os apóstolos aqui, né? É verdade. Agora já estamos numa segunda viagem, é isso? Isso, vamos dar sequência à segunda Aleluia, viagem. Né? Que bênção. Então, pastor, eles chegam em Tessalônica, né? Então, se quiser tecer alguns comentários aí, alguns enfoques, é importante, tá? Ok. Então é bom o pessoal ter em mente que nesse episódio de hoje nós vamos continuar falando da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, né? No episódio passado nós já falamos e vamos dar sequência. Então, aqui no capítulo 17, nós vamos ter a informação, então, que o apóstolo Paulo, ele chega à cidade de Tessalônica, né? Depois de ter estado ali em Filipos, agora ele vai para Tessalônica e Paulo, ele usa aquela estratégia que ele usava sempre, ele procura uma sinagoga ali na cidade de Tessalônica e ele foi a essa sinagoga. O texto bíblico diz que por 3 sábados, né, por 3 semanas seguidas, então Paulo arrazoou com eles ali, com os judeus e com os prosélitos que frequentavam aquela sinagoga. Ele arrazoou acerca das Escrituras, verso 3, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo Jesus que vos anuncio, né? E aí, sempre nós temos aqui, né, pastor, as reações, né? Então, no verso 4 aqui a gente vai ver que alguns foram persuadidos, né? Alguns creram na palavra que Paulo e a equipe ali pregavam, e o texto diz também que numerosa multidão de gregos piedosos, né? Então aqui você vê que alguns judeus creram que Jesus era o Cristo. Os gregos piedosos aqui certamente eram gregos que tinham se convertido ao judaísmo, eram prosélitos, e agora creem que Jesus é o Cristo, é o Messias. E também o texto diz que muitas mulheres, muitas distintas mulheres, creram ali na cidade de Tessalônica. No entanto, né, os judeus, o texto vai dizer aqui que eles movidos de inveja, então muitas vezes os judeus que não criam na mensagem de Paulo, que não criam que Jesus era o Cristo, que cumpria as profecias do Antigo Testamento, esses judeus, então, cheios de inveja, eles vão, inclusive, arregimentar pessoas, né? O texto diz que eles trouxeram homens maus dentre a malandragem ali do lugar, ajuntaram a turba e alvoroçaram a cidade, né? Então, houve um alvoroço ali na cidade de Tessalônica, e aí, no verso 6, eu vou deixar aqui para o pastor Misael comentar, né? As pessoas ali, quando a cidade foi alvoroçada, fizeram um comentário a respeito do apóstolo Paulo e dos discípulos que sempre com ele estavam. Esse é um comentário assim, muito interessante, até porque é desafiador para nós, como nós estamos influenciando a sociedade, a comunidade, enfim, o ambiente onde nós vivemos, porque eles tentaram ali, né, encontrar alguns irmãos, né, alguns apóstolos, mas só encontraram Jason e os poucos irmãos, e levaram perante as autoridades clamando o seguinte, ó, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Transtornado aqui é uma expressão forte, né, como assim, viraram de perna para cima, coisa assim, inverteram. E será que nós estamos impactando assim a sociedade, a nossa geração? Porque naquele caso foi a expressão que os de fora usaram, né, para a igreja de Jesus ali, né? Transtornaram o mundo, mudaram o mundo mesmo, né? Impactaram para valer. É interessante, né, pastor? Porque aqui eles falam isso até com uma conotação negativa, né? Tipo, olha, esse pessoal que está causando tumulto em todo lugar, eles chegaram aqui. Mas nós vemos de uma outra forma, né? De um outro prisma, quer dizer, Paulo e os apóstolos e os companheiros de viagem de Paulo, né, eles causavam tanto impacto, né, que a própria sociedade, as pessoas nas cidades reconheciam que eles transtornavam o mundo, né? Então é bem como o pastor Misael colocou mesmo, né? Como nós como igreja hoje, será que nós estamos
causando, né, esse alvoroço? Será que a gente pode ser acusados também de estarmos transtornando o mundo, né, ou estarmos nos conformando ao mundo, né? A gente tem que pensar sobre isso aí. Bom, e na sequência, eles acusaram os irmãos que a igreja, os cristãos, eram contra os decretos de César, afirmando ser Jesus o outro rei. Como se isso não era verdade, porque eles não eram um rei político, não estavam competindo com o César, mas era um argumento para poder agitar a multidão, e até as autoridades não ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. Bom, depois soltaram o Jasão e os mais, porém, cobraram uma fiança ali, né, que foi estipulada. Na sequência, nós vemos aqui que Paulo e Silas então foram enviados para outra cidade. Chamada Bereia. Ali chegaram, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Há uma diferença muito grande, porque aqui diz que, ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, porque receberam a palavra de Deus com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Nós precisamos ser que nem os bereanos, né, pastor? Examinar as Escrituras e conferir tudo, né? É muito importante, né? É verdade. Aqui nós vemos, né, que as pessoas ali de Bereia, eles tiveram uma atitude totalmente diferente, né? Tanto que o texto diz aqui que eles eram mais nobres que os de Tessalônica, porque os de Tessalônica, em geral, perseguiram Paulo e a equipe missionária. Mas esses aqui, os bereanos, né, que a gente costuma dizer, os bereanos, eles eram mais nobres. Por que eles eram mais nobres, né? O texto diz, primeiro porque eles receberam a palavra com toda a avidez, né? Quer dizer, eles estavam com sede, né, pastor? Com sede de conhecer as Escrituras, com sede de receber aquela revelação das Escrituras que o apóstolo Paulo trazia. E também, por que eles eram mais nobres? Porque o texto diz que eles examinavam as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Ou seja, não é porque era o apóstolo Paulo que estava pregando ali que eles aceitavam, eles iam examinar as Escrituras, né? E o texto diz que eles faziam isso todos os dias, eles conferiam se aquilo que Paulo estava falando tinha base bíblica, tinha base escriturística. E é um grande exemplo, pastor Misael, que nós temos que seguir hoje, a igreja tem que seguir hoje, é fazer a mesma coisa, né? É examinar as Escrituras, independentemente de quem esteja falando, de quem esteja pregando. Por isso que a gente está aqui fazendo esse podcast e a gente está incentivando o pessoal, leia a Bíblia, vai conferindo se o que a gente está dizendo aqui tem base bíblica, né? Você deve aprender a fazer esse exercício. E os bereanos eram assim, então nós precisamos ser também crentes bereanos. E aí, então, esse exemplo é maravilhoso porque mostra para a gente o único caminho que a gente tem para salvar essa geração de cristãos que estão sendo influenciados pela mídia, né, pastor? E tanta coisa. E Paulo dizia que nesse tempo, os últimos tempos, tempo de apostasia, muitos estariam ouvidos a doutrinas diferentes, até dos demônios, doutrinas de demônios, coisa terrível. E aqui os bereanos mostram o seguinte, se nós estivermos examinando as Escrituras, conferindo tudo, você vai ter um filtro, né? E você vai poder saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Como o pastor Ronaldo disse, confira o que nós estamos falando também. Se não bater aí com a palavra de Deus, se não for coerente, você pode colocar seus comentários, entrar em contato para a gente ver se, porque nós queremos estar dentro da palavra de Deus. Tá? Então, os bereanos foram isso. Então, nós recomendamos aqui, você que tem a Bíblia, não tem desculpa, tá? Porque se você desviar do caminho, da doutrina, não vai depois só culpar os falsos mestres, falsos profetas, porque vai chegar no dia do tribunal de Cristo, se você estiver lá, né? Ou, quem sabe, nem estará lá, pode estar no juízo lá do grande trono branco e falar, mas Deus, eu estava lá, eu ouvi a palavra, e falar, você ouviu, mas não entendeu, você não aplicou, você não examinou, você não conferiu. Então é muito importante que você estude a palavra. Tá? Estude mesmo com muito carinho, porque nós estamos em tempo de muitas heresias, muitos falsos profetas, e, desculpa aqui a expressão, muita bobagem, ou coisa até que nem parece bobagem, mas são, porque lá no fundo não são 100% bíblicas. Tá? Nós temos aí até meias verdades, são sofismas, né? E o pessoal coloca como se fosse de Deus mesmo, né? E coloca assim, com eloquência, cita textos bíblicos.
E pode ver que todas as correntes teológicas, todas as doutrinas têm algum embasamento bíblico, mas não tem um embasamento total, tem parcial. Então, cuidado, que todo o texto tem que ser examinado no contexto, tá bom? Pastor, vamos seguir o exemplo, então, da igreja de Bereia, né? Os nossos irmãos bereanos. Amém, vamos lá. Bom, vamos seguir aqui também, né, pastor, na história. Então, o texto vai dizer aqui no verso 12 que muitos ali em Bereia, muitos creram, também, novamente, né, muitas mulheres gregas de alta posição, muitos homens creram. Então, se formou ali em Bereia o núcleo que vai formar aquela igreja ali bereana. Mas, né, o verso 13 vai trazer para a gente que os judeus lá de Tessalônica, a cidade anterior em que Paulo e a equipe missionária estiveram, os judeus de Tessalônica, eles ficaram sabendo o que estava acontecendo ali em Bereia. Eram cidades mais ou menos próximas, né? Eles ficaram sabendo o que estava acontecendo ali, que a palavra estava sendo anunciada, que os bereanos estavam recebendo. Então, o que os judeus de Tessalônica fizeram? Eles foram lá para Bereia para perturbar, né? O texto diz aqui, foram lá excitar e perturbar o povo, aí no verso 13. E aí, então, o que acontece? Os irmãos ali, os convertidos ali da cidade de Bereia, para a segurança de Paulo, né? Eles promovem a partida de Paulo. Então, Paulo sai de Bereia, Silas e Timóteo ficam em Bereia ainda por um tempo, aqui diz no verso 14, né? Mas os irmãos ali de Bereia, eles vão levar Paulo para Atenas, né? E é bem interessante aqui, né, pastor Misael, porque Atenas era uma cidade muito importante na época, né? E até hoje, uma cidade muito importante. Atenas, a capital da Grécia, e Atenas era, então, ali, vamos dizer assim, a terra, a capital da filosofia, né? Então, Paulo também chega a essa localidade. Bom, enquanto ele esperava em Atenas, né? Aqui diz o texto no versículo 16, desse capítulo 17, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Tem hora que o seu espírito fica revoltado, você não sabe por que está indignado, revoltado, porque diante de tanto pecado, idolatria, tanta maldade, cria-se uma indignação interior. Essa indignação é do Espírito Santo, inclusive, né? Se revolvendo em nós, gemendo em nós. O que Paulo estava sentindo ali era uma indignação santa, né, pastor? Porque, assim, ele se revoltava com a idolatria, aquela absurda idolatria. Então, a gente vê isso acontecendo também com Jesus, muitas vezes ele se comovia, ou ele sentia, assim, como se fosse uma indignação ao ponto dele falar de uma maneira dura com Jerusalém, que matava os profetas, de falar de maneira dura com os fariseus que eram hipócritas, e eu creio que ele falava isso com indignação. Uma vez Jesus estava curando uma pessoa e eles estavam julgando que não pode fazer isso no sábado, e Jesus ficou indignado. E é uma indignação que às vezes a gente sente e nem sabe explicar, mas é do Espírito, tá? É do Espírito. Então, Paulo sentia essa indignação ao ver tanta idolatria, e então dissertava na sinagoga, entre os judeus, os gentios piedosos, e também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de deuses estranhos, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Ok? Daí para frente ele vai para o Areópago, que era um lugar de debates filosóficos, de gente se apresentar, fazer discursos, né, pastor? E Paulo foi para lá, né? Ele foi se apresentar aos filósofos e os intelectuais da época. Exatamente. É interessante que, como eu falei há pouco, quando Paulo sai de Bereia para sua própria proteção, Silas e Timóteo ficam lá. E o finalzinho do verso 15, Paulo pede que eles, né, que Silas e Timóteo, o acompanhem o mais depressa possível, né? Vão se encontrar com ele o mais depressa possível. Mas, quando ele chega em Atenas, como o pastor Misael falou, ele fica tão indignado que ele nem espera a chegada de Timóteo e Silas, e ele já começa a pregar, né? Como o pastor falou, ele foi pregar na sinagoga, ele foi pregar na praça, e aí o pessoal levou ele para o Areópago, né? E aí, então, ele fala ali no Areópago, né? O verso 21
vai dizer que, inclusive, que o pessoal de Atenas, né, eles não se ocupavam de outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. É interessante aqui só pontuar que Atenas é a capital da Grécia, e a Grécia é o berço, né, dessa filosofia dos grandes filósofos aí, por exemplo, né, o Sócrates, o Platão, o Aristóteles, né, que foram filósofos gregos que viveram mais ou menos uns 500 anos antes desse momento aqui que Paulo foi visitar Atenas. Então, já era uma cidade que tinha aí 5 séculos de tradição de debate filosófico. Então, quem queria saber das últimas novidades nesse campo, eles iam para Atenas. E Paulo foi pregar nesse lugar. E ele vai, então, para o Areópago. E ali ele começa o seu discurso no verso 22, né? E aqui, pastor, nós temos algo que eu acho muito interessante, que nós, até nós como cristãos, quando nós vamos evangelizar as pessoas, né? Nós precisamos achar um ponto de contato para começar a falar do Evangelho, né? A gente precisa achar uma espécie de ponte, um ponto de contato. E Paulo, ele diz aqui no verso 22, ele começa assim: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então, ali em Atenas tinha vários altares, a várias divindades. E Paulo, nesse momento que ele ficou indignado, como o pastor já falou, ele viu esses altares, esses deuses, mas ele achou um altar ali que estava escrito: ao Deus desconhecido. Então ele chega ali e ele fala: ó, esse Deus que vocês estão adorando sem conhecer é justamente esse Deus que eu vim anunciar. Então ele vê ali uma ponte, né? Ele vê ali um ponto de contato no qual ele entra para evangelizar aquela cidade, aquela sociedade ateniense. E aí ele começa a descrever esse Deus, né, pastor? Do versículo 24 em diante, então vem aqui uma pregação tremenda de Paulo, como ele começa a falar da grandeza de Deus. Deus Criador fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, mas diz assim: não habita em santuários feitos por mãos humanas, destacando bem que aqueles deuses estavam ali, aqueles altares eram coisa feita por homens, mas o Deus que ele servia não, esse é o Deus eterno que não habita por aqui não, né? E nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E ele faz aqui então uma exposição bem clara da grandeza de Deus. E no versículo 28, por exemplo, diz: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito. Quer dizer, ele conhecia até, ele está bem atualizado quanto aos poetas, aos escritos da época. Ele citou aqui, faz uma citação deles: ó, nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas diziam, mesmo talvez sem ter uma revelação de Deus, mas falavam de alguém superior que dava vida e mantinha, era um grande mantenedor. Eu fui num certo lugar, pastor, que lá eles adoram uma trindade também. Então eles adoram o Deus Criador, o Deus mantenedor, mas por outro lado eles adoram o Deus destruidor, e com muito medo, né? Então, porque eles têm uma trindade, né? Então eles admitem que é um criador e que é um mantenedor, mas também que é um destruidor. Só que, em vez deles entender que o Deus criador os livra do destruidor, eles adoram o destruidor com medo, fazem oferendas. Essas são as religiões mais religiões do mundo, que é o hinduísmo, tá? Tem uma trindade, tem milhões de deuses, mas quem manda mesmo é a trindade. Então, aqui, Paulo destaca que vocês entendem que é um criador e um mantenedor. Mas é esse que eu anuncio, só que vocês não têm revelação. E a partir daí, ele então começa a deixar mais claro que Deus se revelou, né? E mandou, né, alguém que é Jesus, um representante dele, que veio do céu, e que ele vai julgar vocês, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. E aí ele fala de Jesus de uma maneira mais clara aqui. Qual a reação deles, pastor?
E aí, então, nós vamos ter, é bem interessante aqui os versos 32 a 34, pois nós vamos ter 3 tipos de reações aqui, queridos. Olha só que interessante. O verso 32 vai dizer que alguns escarneceram, né? Então, alguns ouviram ali o sermão de Paulo, pregando a palavra de Deus, pregando arrependimento, pregando a salvação em Jesus. Alguns escarneceram, zombaram da pregação. Outros, ainda no verso 32, disseram o seguinte: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Ou seja, deixaram para depois, né? E no verso 34 vai dizer que houve alguns, porém, né, que se agregaram a Paulo e creram. E até cita aqui, né, Dionísio, que era o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris e outras pessoas. Então, lendo isso aqui, eu achei bem interessante. São 3 tipos de reações que muitas vezes acontecem hoje também, né? Tem aqueles que escarnecem do Evangelho quando a gente fala. Tem aqueles que falam assim, depois eu vou pensar nisso, né? Mais adiante, mais para frente, como eles falaram aqui. Vamos te ouvir em outra ocasião, né? E é uma reação muito comum, né? As pessoas, quando são confrontadas com o Evangelho, falam, não vou pensar nisso agora, vou deixar para depois, né? Tem até aqueles que falam assim, eu sou muito jovem ainda para pensar nisso, quando eu for mais velho, aí eu vou pensar em Deus, vou pensar na Bíblia, na revelação, né? Então, é um perigo, porque os que escarnecem estão perdidos. Os que vão deixar para outra ocasião, como diz um cântico antigo que a gente canta, amanhã pode ser muito tarde, né, pastor? Então, a reação correta foi desses que creram, né? Então, a pessoa deve crer, né, no Senhor Jesus, se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus como seu Senhor. Então, aqui nós temos, nesses que creram, nós temos a base, o núcleo, a formação da igreja aqui de Atenas.